Jesus. Quero convidar Débora nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Te convido a se colocar de pé nessa noite. Quero convidar aqui o nosso pastor para orar pela preleitora dessa noite. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Oremos pela vida da nossa irmã. Eterno e bendito Pai, no nome de Cristo Jesus, nós te adoramos nessa noite, Senhor. E queremos, ó Deus, render graças a Ti nesta hora. E pedir ao Senhor que Tu possas, assim como foi usado todos quanto estiveram aqui nesta noite, nesse altar, que da mesma maneira, pelo Teu Espírito, o Senhor Deus possa usar os lábios e a vida da Tua filha Débora, Pai. Que possamos manter os nossos corações abertos e os nossos ouvidos sensíveis para, meu Senhor, guardar a Tua palavra em nossos corações. Usa ela, Jesus, e abençoe ela nesta noite. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, assim como todos. Mas eu quero glorificar o nome do Senhor por algo em especial. E agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos, de todos que estiveram orando por mim. Mas se não fosse a graça do Senhor, eu não estaria aqui hoje. E eu quero glorificar o nome do Senhor pelas orações dos irmãos, dos meus pastores, do apoio da minha família, porque há cerca de um mês atrás, em pleno setembro amarelo, né? Em que muitos fazem uma campanha falando sobre a saúde mental. E eu passei por uma situação muito difícil, o que me parece ser uma mistura de situação relacionada ao psicológico, uma crise emocional, psicológica, misturado, irmãos, com uma batalha espiritual muito grande, que a maneira como eu estive, como eu fiquei, se não fosse a oração dos irmãos, e apoio dos meus pastores, oração dos meus pastores, apoio da minha família, eu não teria condições nenhuma de estar aqui nessa noite. Mas o Senhor, pela sua graça, me concedeu a cura em nome do Filho amado dele, que tem poder sobre todas as coisas. Porque o nome do Senhor Jesus tem poder sobre tudo, está acima de todos. Amém? E eu glorifico a Deus por essa bênção e agradeço a oração de todos os irmãos que estiveram orando por mim. Certo, meus irmãos? E glorifico a Deus pela vida dos meus pastores. Deus abençoe. Estiveram comigo lá no hospital, em casa, orando por mim. E eu louvo a Deus por vocês. Vocês são uma bênção. Amém. Agradeço meus amigos ali também, meus irmãos Flávia, Alessandro e todos os irmãos que estiveram orando do grupo A Sós com Deus, a qual eu também faço parte. E glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Eu convido a igreja que se coloque de pé mais uma vez. Irmãos, eu faço parte desse ministério. Meu nome é Débora. Eu faço também parte do grupo de louvor. Embora
momentaneamente eu estou fora da escala por uma questão pessoal com o Senhor, o qual já tem um tempo que o Senhor tem trabalhado. Eu me dispus para que o Senhor trabalhasse em mim, e nesse período eu senti do Senhor de estar somente fora da escala, mas não fora dos trabalhos do grupo de louvor. Mas nesse período em que eu me dispus na presença do Senhor para me colocar com mais profundidade e intimidade com o Senhor, grandes coisas o Senhor fez nos momentos em que eu estive com o Senhor na intimidade, no secreto. E outras situações, né, irmãos, da nossa vida, eu pude contemplar grandes coisas o Senhor fazendo na minha vida, da minha família e em torno, né, irmãos? Então, vale a pena buscar o Senhor com maior intensidade, mais profundidade. Então, irmãos, eu gostaria de fazer uma oração e agradecer a Deus por este momento. Ó Senhor, Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Pai. Pai, eu não sou pregadora. Eu não tenho, Senhor, talvez tanta experiência, Pai. Mas o pregador, Senhor, não é aquele, Senhor, que sabe pregar muito, Senhor. Mas é aquele, Senhor, que se dispõe na Tua presença para pregar, Senhor, aquilo que está no Teu coração. É aquilo que o Senhor quer, Senhor, falar. Não é grande coisa, não é, Senhor, querer mostrar, Senhor, que a gente sabe, porque nós não sabemos nada, mas é o Senhor que nos dá graça. É o Senhor que derrama do Teu Espírito sobre nós, Pai. Por isso, Senhor, estou à Tua disposição, Senhor. Porque a palavra que o Senhor quer falar é essa, Senhor, que eu quero trazer, Pai. Porque é aquilo que está, Senhor, na Tua dispensação. É aquilo que está no Teu coração, Senhor. É o que Tua igreja precisa ouvir. É o que eu preciso ouvir, Senhor. É que alguém lá fora precisa ouvir. Meu Deus, por isso, Senhor, derrama do Teu Espírito, da Tua capacitação sobre mim, Senhor. Porque sem Ti, Senhor, nada posso fazer. Eu me humilho, Senhor, na Tua presença nessa hora, Pai. E me disponho, Senhor, como canal, Senhor, instrumento Teu, como um porta-voz, Senhor, da Tua palavra. Porque eu sou pequena, Senhor, eu sou falha. Mas o poder do Senhor, através do Teu Espírito, está sobre mim, está sobre Tua igreja agora. Por isso, Senhor, derrama da Tua graça sobre nós. Derrama do Teu Espírito. Fala, Senhor, os nossos corações. Que nossos corações estejam, Senhor, quebrantados para ouvir a Tua palavra e sermos transformados hoje para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Aleluia, Jesus. Uma canção, irmãos, que eu me lembrei por esse período que eu passei, que foi uma situação a mais difícil que eu posso assim dizer, foi a mais difícil que eu já passei na minha vida, uma das piores. Mas eu entendi que a minha alma e a minha mente, ela ficou conservada no lugar com o Senhor. E o Senhor resguardou a minha mente. A minha alma ficou resguardada no Senhor. Então a palavra que diz assim: em meio à dor, onde eu posso me esconder? Se tantos inimigos vêm me destruir, se a tempestade querem tanto me abater, tentam frustrar os sonhos que Tu tens pra mim. Mas em Ti há um lugar. Mas em Ti há um lugar onde eu protegido estarei e não temerei. 1000 cairão ao meu lado, mas eu não me abalarei. Não me abalarei. Habitarei
refúgio e minha fortaleza, onde bem seguro estou. Habitarei no esconderijo do poderoso, do Altíssimo. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, onde bem seguro estou. Aleluia! Porque a nossa alma está guardada no Senhor, a nossa alma pertence ao Senhor. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor que já foi ministrada hoje se encontra lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: a missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Glória a Deus. Em contrapartida, sim, lá no livro, no Salmo 23, eu queria ler com os irmãos, que fala sobre o pastor, né? Sobre o pastor que cuida, que é o nosso Senhor Jesus, que é o supremo pastor dentre muitos outros pastores. E a palavra do Senhor diz lá em Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quero dizer, irmãos, que o pastor, o nosso Senhor Jesus, Ele nos proporciona. Ele proporciona para aqueles que buscam estar na sua presença, que buscam esse afago do Senhor, que nós encontramos nele o descanso, o consolo, o refrigério. O refrigério é um frescor para aqueles que estão cansados. Sabe quando a gente está sobrecarregado, correndo para um lado, para o outro? O Senhor Jesus é aquele que proporciona esse alívio, esse frescor para a nossa alma. Quando a gente está muito sobrecarregado, cansado. E é o Senhor que nos proporciona esse descanso, esse afago. E o Senhor, Ele quer nos conceder e nos preparar na presença dos nossos adversários. Quem são os nossos adversários? São os principados, potestades, são espíritos das trevas, são os dominadores deste mundo tenebroso, que querem nos afligir, que querem roubar as almas, de tirar da presença do Senhor.
que querem levar para o inferno. Os inimigos, os nossos inimigos são estes. São estes os nossos inimigos. Então o Senhor quer proporcionar para todos nós hoje uma mesa. Essa mesa com o alimento do Senhor. E ainda afago. E ainda um abraço. E ainda um consolo. E ainda refrigério para a nossa alma. E durante muitos dias e para todos sempre o Senhor nos concederá bondade e misericórdia para todos sempre. Aleluia, Jesus. Que teu consolo esteja, Senhor, sobre nós nessa noite. Que teu Espírito esteja sobre nós, Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele morreu naquela cruz em favor de muitos. E todos nós pecamos. E para nós não tínhamos esperança. Nós estávamos afastados do Senhor. Mas havia um plano de salvação no coração de Deus para salvar todos que haviam se perdido. Então o Senhor enviou um plano, aquela canção que cantamos hoje, um plano perfeito. Um plano perfeito o Senhor preparou desde o início, porque o Senhor já sabia que a humanidade iria pecar e cair. Por isso Deus preparou o seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Preparou desde o início para que os nossos pecados fossem perdoados. Foi um preço de sangue. Foi um alto preço que Jesus pagou por todos nós, toda a humanidade. Glória a Deus. Irmãos, quando nós pensamos nessa palavra, geralmente a gente pensa que é uma palavra, anunciamos este amor, anunciamos este amor gracioso. Quando a gente pensa nessa palavra, a gente imagina que essa graça que a gente vai pregar ou falar, que a gente vai anunciar para aqueles que estão lá fora. E sim, também, porque a graça que o Senhor derramou sobre a terra, esse presente que o Senhor nos concedeu, para aqueles que aceitarem o sacrifício do Senhor, é para todos nós, para você que está lá fora, para você que ainda não fez uma aliança com o Senhor, sim, e vamos falar sobre isso. Mas com o Senhor, né, pensando com o Senhor e junto com o Senhor, meditando na sua palavra, a graça do Senhor que foi derramada é tão maravilhosa, tão grandiosa, que ela não tem limite, que ela não tem fim. A graça do Senhor, antes, quando houve, naquele tempo de Noé, foi derramado muitas águas sobre a terra, e aconteceu aquele dilúvio. E o Senhor fez uma promessa, uma aliança, que nunca mais o Senhor não derramaria mais água como aconteceu naquele tempo, um dilúvio, muitas águas. E o Senhor fez essa aliança e prometeu que não aconteceria isso mais. Mas o Senhor derramou sobre nós, está disponível sobre nós um oceano de graça. Sobre todos nós, essa graça é para todos nós, para aqueles que estão aqui dentro, para aqueles que ainda estão lá fora, para aqueles que estão aqui que ainda não fizeram essa aliança. Essa graça está disponível, está abundante sobre nós. Essa graça não tem limite. E por isso o Senhor colocou no meu coração nesta noite para falar para líderes, para falar para líderes de grupos, pastores, todos aqueles que estão em liderança, que eu sei que a caminhada não é fácil,
todos vocês, o Senhor ministrou no meu coração que essa graça está disponível para você hoje. Você que está trabalhando para o Senhor, que tem feito o seu trabalho no Senhor, o Senhor também quer falar para você nessa noite. E eu quero também falar sobre o ministério de louvor. Se por acaso tiver líderes ou o próprio ministério de louvor, algo que o Senhor ministrou no meu coração para falar com os irmãos. Como tem alguns grupos aqui de louvor, e eu faço parte também do ministério de louvor. Então o Senhor me falou sobre uma coisa muito importante, sobre as canções, sobre as músicas para o Senhor. Nesse período de crise que eu tive uma experiência um pouco estranha, e eu me lembrei de algo, de uma canção que de início eu gostei muito dessa canção, e eu até sei, que canção linda que eu ouvi na igreja mesmo, e eu vou cantar em casa, né? Vou pesquisar lá no YouTube e vou cantar essa canção em casa. Cantei, achei muito bonita a melodia e tudo, mas depois o Senhor me levou a refletir sobre essa canção. E aí o Senhor falou no meu coração que nós precisamos, nós estamos no ministério de louvor, refletir sobre as canções que nós temos ministrado. Porque a canção parecia muito bonita, muito linda, a melodia. Eu não vou aqui falar para não expor, né, o cantor, nem eu não quero fazer isso. Mas a canção, a letra era muito bonita e também ela bíblica. Era uma canção que não feria a palavra do Senhor, mas o Senhor me chamou a atenção para o instrumental da canção. Que era uma canção que falava do Senhor, que internamente era muito interessante, mas que a instrumentação dessa música, ela trazia uma apatia sobre nós. E aí o Senhor me levou à memória ao dia que eu ouvi essa canção e como as pessoas estavam na igreja. Era como se eu voltasse no tempo e visse. E que essa apatia não corresponde a se eu levanto a mão, ou se eu abaixo a mão, ou se eu rodo no manto. Não, essa apatia é interna. É algo que a canção causa internamente e que não faz uma transformação, não traz uma reflexão, não traz um consolo, mas ela simplesmente traz um emocionalismo. Então, é algo que o Senhor ministrou ao meu coração, que pediu para que falasse com todos nós, irmãos, para a gente refletir sobre as canções que nós buscamos. Não tem nada a ver com canções mais antigas ou mais novas, não. O Senhor ministrou sobre o tipo de canções que nós ouvimos e que nós precisamos sentar, fazer reuniões, se preciso jejuar, buscar do Senhor a orientação do Espírito Santo para escolhermos as canções que vamos ministrar no altar do Senhor. Eu falei, amém, Senhor, eu aprendi. Porque de início eu gostei muito da música, mas o Senhor também me corrigiu. Falou, não, é bem assim como a gente pensa. E nesse tempo que eu fiquei, irmãos, sem subir no altar para ministrar canções, mas eu estava com o Senhor louvando todos os dias e na igreja do Senhor também. E eu tive momentos com o Senhor de adoração em casa. E o Senhor foi me ensinando sobre esse assunto, sobre as canções. As canções que o Senhor quer que a gente escolha é para Ele, porque tudo é para o Senhor. E o Senhor quer a adoração para Ele, mas Ele também se preocupa com aquele irmão que está sentadinho lá, que por algum motivo chegou abatido, triste, passando uma luta. Mas como o Senhor, Ele quer alcançar todos, Ele fala, as canções que eu quero que sejam ministradas é para a minha adoração, é para trazer uma resposta para alguém na igreja ou alguém lá fora.
é para trazer um consolo, é para trazer uma esperança, é para trazer um refrigério, é para trazer um afago ao meu filho que porventura está ali, precisando de uma resposta. É essa canção que o Senhor quer. É a canção que vem do Espírito, que é o Espírito que escolhe a canção para você ministrar. Não é a canção que lhe causa emoção. É uma canção que fala ao coração de alguém que está lá sentado. É uma canção que fala ao coração de alguém que está aflito lá fora, querendo uma resposta. É essa canção que o Senhor quer que nós ministremos. É a canção segundo o coração de Deus. Filho, eu conheço alguém que precisa muito ouvir uma resposta. Canta essa canção aqui. Pode ser só uma pessoa, mas a canção vai chegar, porque a palavra do Senhor está dentro dessas canções. A palavra do Senhor precisa estar dentro das canções. E o Senhor vai falar com alguém. E o Senhor vai ministrar alguém. E o Senhor vai ministrar salvação. Alguém pode ser salvo ao ouvir uma canção que fala do Senhor, que fala da palavra do Senhor. Não foi isso que o Senhor ministrou. E eu precisava falar para os irmãos, para todos os ministérios de louvor. Glória a Deus. E a graça, ela está disponível para lideranças de ministérios, de departamentos, de servos do Senhor, sacerdotes do lar, líderes, pais de família. Essa graça está disponível para você também. Esse amor que nós anunciamos é um amor gracioso. É uma graça que nós não merecemos. É algo que vem do céu, não merecemos, é dom de Deus. É um presente dado pelo Senhor. E o Senhor falou que é necessário você que está liderando, você que está à frente de ministérios, de grupos, você que é pai de família. O Senhor falou que é para você descansar. Porque grandes têm sido as lutas, os ataques espirituais. Grande tem sido os desafios dentro de casa, da família, os desafios lá fora. Você que tem sua empresa, você que é líder de alguma coisa, que é diretor de alguma coisa, que às vezes você tem se cansado, você tem feito tudo o que você pode e às vezes você está numa situação em que você, nossa, eu estou me esforçando, eu estou buscando fazer o que é correto diante do Senhor. Vocês líderes de departamentos, eu estou buscando estar na presença do Senhor e seguindo as orientações do Senhor. E se você hoje se sente como se, Deus, eu tenho feito tudo quanto o Senhor tem me pedido, mas eu sinto que falta algo, meu Deus. E eu sinto que eu preciso fazer mais alguma coisa, irmãos. Cuidado. Cuidado, líderes de departamentos. Vocês que estão à frente, que você já tem feito aquilo que o Senhor já tem pedido para você, e que você sente algo como se estivesse faltando, ou se você está esperando uma reação de alguém. Cuidado, porque não se cobre. Porque se você tem feito aquilo que o Senhor já tem ministrado ao seu coração, fique em paz. Continue fazendo aquilo que o Senhor já te pediu, mas não se cobre. Procure sentar e ouvir a voz do Senhor, e descansar nos braços do Senhor. Será que você não está assim, se cobrando, achando que você não está fazendo muita coisa por causa disso ou por causa daquilo? Não sei, tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa, está muito morno, o pessoal está parado. Cuidado, não se cobre. O Senhor quer que você descanse. Se você já tem feito aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, essa é a graça que o Senhor está te disponibilizando hoje.
essa é a graça que o Senhor está te disponibilizando hoje. Se você já fez, querem aquilo que o Senhor já colocou no teu coração, descanse. Você já tem feito o que o Senhor já colocou no teu coração? Paulinha, descanse. É necessário nós estarmos também em momentos no colo do Senhor. Líderes, pais de família, você está preocupado com alguma coisa na sua família? Algo que você não tem o controle, perdeu o controle e você já fez tudo o que podia? Você continua semeando, pode continuar semeando. Pode continuar semeando, mas eu digo para você que o Senhor ministrou meu coração, que o desenvolvimento e o crescimento vem do Senhor. O sobrenatural é parte para o Senhor fazer. Por que está abatida, ó minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, que é o meu auxílio e é o meu Deus. Se você não tem mais o que fazer, eu já tomei essa decisão, eu já fiz, eu já semeei. Espera em Deus. Essa é a graça que o Senhor colocou para você também, que está dentro da casa do Senhor trabalhando. Esse amor é o que nós ministramos hoje. Esse amor gracioso, que traz o consolo tanto para quem está dentro, quanto para quem está fora. Aleluia, Jesus. Descanse no colo do Senhor. Lá no livro, nós lembramos, né, da história de Moisés, no capítulo 12 de Êxodo, capítulo 14. Fala que Moisés, ele foi escolhido para uma missão. Então, ele levou aquele povo a sair do Egito, libertou e trouxe esse povo em direção ao deserto para ir adorar o Senhor. Mas quando ele chega de frente ao mar, ele olha para um lado, o povo também olha para um lado, olha para o outro, vê em frente ao mar, se vê em frente ao mar, olham para trás e lá vem o exército de Faraó. E agora, Moisés, o que nós vamos fazer? Talvez você se encontre numa situação como Moisés, Flávia e Alessandro, diante de uma situação em que eu já fiz o Senhor que o Senhor me pediu. Estou diante do mar, Senhor, e este povo, Senhor, que o Senhor me fez trazer todo até aqui. O que nós vamos fazer? O exército já vem com a fúria atrás de nós. O que nós vamos fazer? Talvez, meus pastores, a gente se encontra assim, dessa forma. Senhor, eu já tenho feito tudo quanto o Senhor já pediu. E agora, Senhor, para onde eu vou? Está faltando alguma coisa. Eu sinto, Senhor, que está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa de errado, Senhor? Eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Não se cobre mais não se cobre. Você já tem feito tudo o que você já podia fazer? Líder do grupo de senhores, líder do grupo de senhoras, líder do departamento infantil, líder do grupo de teatro, do GA, do grupo de coreografia, líder de jovens. Você já fez tudo o que o Senhor já lhe pediu? E o Senhor te diz hoje: Moisés, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Toca nas águas. Toca nas águas, Moisés. Sabe o que é tocar nas águas? É colocar sua esperança, sua fé no sobrenatural. Porque aquilo que eu posso fazer, eu faço. Porque eu sou ser humano. Aquilo que o Senhor pede para eu fazer, eu vou fazer.
Mas aquilo que eu não tenho poder para fazer, é o Espírito Santo que vai fazer. É o Senhor que vai trabalhar. Se você semeou, glória a Deus, você arou a terra, você preparou a terra, você semeou, aleluia, você fez aquilo que o Senhor mandou. Então o Senhor manda dizer que Ele tem contemplado a sua semeadura. Mas fique em paz. Fique em paz, porque a sua parte você está fazendo. Continue orando, continue avante, levando o povo, caminhando, porque o sobrenatural quem faz sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. O manifestar do sobrenatural da glória, quem faz sou eu, diz o Senhor. Lá no livro de Salmos, diz assim, 126. Abram, irmãos, em 126. Salmo 126. Versículo 5 e 6. Para vocês líderes, descanse. Pais de família, você tem recebido a oportunidade de semear? Semeie. Continue semeando. O Senhor está te dando oportunidade? Bota a tua memória aí, vê se você não teve a oportunidade de semear durante os últimos meses. Você semeou? Você aproveitou a oportunidade? Líderes, vocês continuam semeando? Continue. Continue semeando, continue semeando. E agora descanse um pouquinho a sua mente, a sua alma. Descansa e espera em Deus. Os que semeiam com lágrimas, semeiam. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria, ceifarão. Versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo consigo os seus frutos. Se você semeou, espere, porque do Senhor vem a chuva serôdia, a chuva temporã, aquela chuva que ninguém espera. É essa chuva que o Senhor está para derramar sobre todos nós. A chuva que a gente não está esperando, que é aquela que a gente está ansiando para que a semente se desenvolva. Essa é a chuva que o Senhor tem para derramar sobre todos nós nessa noite. Então primeiro receba essa palavra e descanse e espera no Senhor, porque do céu vem a chuva que o Senhor tem preparado para todos nós, para que prepare a terra para frutificar, se desenvolver. Porque a semente, quando ela começa a desenvolver, a gente não vê não. Ela está lá embaixo da terra, mas o Senhor está trabalhando. No secreto, no escondido, Deus está trabalhando na semente que você plantou durante esse ano todo. Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na obra do Senhor. Deus está trabalhando. A sua palavra diz que não há, em todo esse tempo, nunca se ouviu dizer, nem se ouviu falar sobre um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Por isso o Senhor diz nessa noite para vocês: descanse, porque o Senhor está trabalhando no secreto e fará com que a semente que você plantou, com a chuva que Ele vai derramar, a chuva fora de tempo, que ninguém está esperando,
vai derramar sobre a terra e preparar para que a terra frutifique. E você voltará com alegria, glorificando ao Senhor com júbilo, carregando com vocês os seus frutos, os frutos daquilo que você plantou, que você arou, mas que o Senhor deu o crescimento. O trabalho de vocês não é em vão. O nosso trabalho não é em vão. A recompensa vem do Senhor. A palavra do Senhor fala que o Senhor derramará chuva abundante sobre nós. Nos fins dos tempos, o Senhor derramaria essa chuva. Aleluia, Jesus. Por isso, descansa em Deus. A graça está disponível para você também. Líderes que estão cansados, que já fez aquilo que o Senhor pediu e fica se cobrando. Ah, meu Deus. Descansa o coração dos teus filhos. Aleluia. Quando a força te faltar. Eu peço, irmãos, que me ajudem nessa canção, quem souber. Quando a força te faltar e a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. Diz assim: é exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. Essa fé é uma fé, não é aquela fé que a gente crê no Senhor, aquela fé que quem está fora que crê, mas essa é uma fé que a gente já está no caminho do Senhor, mas que a gente chega diante de um obstáculo e a gente não sabe para onde a gente vai, o que a gente faz. E é uma fé que faz a gente permanecer e continuar. É uma fé que faz a gente crer no sobrenatural. Eu fiz até aqui, mas agora é o Senhor quem faz. Então, toca nas águas, no sobrenatural. É essa fé que o Senhor quer que nós temos, nós desenvolvemos nessa noite. A fé que abre os mares. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Por isso essa graça também está disponível para aqueles que ainda não estão conosco, para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Esse é o amor que nós estamos anunciando. Que o Senhor Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Todos nós que nos achegamos ao Senhor, todos aqueles que estão no mundo, todos nós somos carentes dessa graça do Senhor. Porque uma vez que fomos criados pelo Senhor, no início de tudo, nós fomos feitos para estar com o Senhor, para ter um relacionamento com Deus. Nós participávamos da sua glória. Todos nós deveríamos ter participado da sua glória. Nós fomos criados para isso, para estarmos perto do Senhor. E havia essa disponibilidade em que o Senhor se achegava na presença dos homens, do início, né? Do primeiro homem e da primeira mulher.
E havia ali, ao entardecer, um relacionamento. E ali o Senhor participava da sua glória para os seus filhos. E ali o Senhor participava da sua presença. E ali havia alegria, consolo. E tudo que havia era muito bom, que o Senhor tinha promovido para os seus filhos. Havia vida e vida abundante. Havia vida e vida eterna. Não havia morte. E havia tudo disponível para o homem. Todas as coisas eram disponíveis. Tudo estava lá à disposição. Uma paisagem bonita. Havia água em abundância. Havia plantas de todos os tipos para alimento. E haviam ali também animais que não eram ferozes, mas que conviviam bem com o homem. E havia ali o som dos pássaros. E era tudo muito bom. Mas havia também disponível a árvore da vida. Havia disponível a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava ali disposto a escolha para o homem, mas havia um conselho do Senhor: não comam deste fruto, pois se vocês comerem, vocês morrerão. Havia um conselho do Senhor, havia um mandamento do Senhor: não comam. Mas a serpente sagaz seduziu os filhos de Deus e apresentou uma proposta do engano. Essa proposta custou o nosso relacionamento com o Senhor, custou a nossa vida eterna com o Senhor. E nós herdamos este pecado que adentrou a humanidade por meio de Adão e Eva. E isso trouxe consequências para toda a humanidade, que foi a separação do homem da presença e da gloriosa presença do Senhor, do relacionamento com o Senhor, que acontecia ao entardecer. E por isso nós estávamos todos separados da glória de Deus e destituídos dessa glória, porque pecamos, porque herdamos essa natureza pecaminosa. Mas o Senhor, na sua grande graça, já havia preparado desde a fundação do mundo o Cordeiro Santo, separado, puro, imaculado, que seria morto e pagado os nossos pecados por preço de sangue, para que nós tivéssemos a condição de sermos perdoados por Deus e pudéssemos outra vez manter esse relacionamento com o nosso Pai. Porque aquilo que o Senhor fez era muito bom, era maravilhoso. Mas nós, a humanidade, escolheu conhecer o outro lado. E por causa disso nós pagamos um preço alto. Porque hoje nós podemos ver essa luta entre o bem e o mal, entre as forças do bem e os espíritos das trevas. E o que é tão dolorido que a gente vê aí fora. A gente vê tanta maldade. E nos últimos tempos nós temos visto tanta coisa que a gente jamais imaginaria. Não sei se vocês já viram falar de uma reportagem aí de pessoas que costumam beber. Tem bebidas agora que eu esqueci o nome agora, é uma bebida diferente. Que as pessoas que estão aí se divertindo ali lá fora nem esperam, aí bebendo e buscando isso, e de repente diz que essa bebida está sendo
adulterada com algum tipo de material nocivo. E pessoas têm morrido dessa forma. E a gente tentando entender o que está acontecendo nesse mundo. As maldades, as matanças, as violências. Nós vemos aí claramente nessas reportagens. A gente vê diariamente nos grupos de notícia a maldade que assola este mundo. E nós, meu Deus, de onde vem tanta maldade, meu Deus? Violências, morte. E foi o preço que nós pagamos, todos nós, por escolher estar fora da dependência do Senhor. Por isso, o Senhor Jesus, Ele foi enviado ao mundo para que essas obras malignas do diabo fossem destruídas, fossem desfeitas. Porque o Senhor veio para isso também, para desfazer as obras do diabo, para destruir todas as fortalezas. Porque se não fosse assim, nós não teríamos condições de estarmos como filhos, como alguém que recebeu a autoridade do Senhor. Por isso, o Senhor Jesus foi enviado, viveu entre nós, deu o exemplo de como nós devemos ser. Por isso Ele morreu, pagando assim os nossos pecados naquela cruz, levando sobre si todas as nossas enfermidades, levando sobre si os nossos pecados, e pagou um preço que nós não poderíamos ter pago. Foi o Senhor Jesus com essa graça, porque Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Era uma graça que o Senhor disponibilizou, não é nada que nós merecemos, mas o Senhor disponibilizou, se fez homem, se entregou na cruz, morreu por nós. E por isso aqueles que aceitam esse pagamento, esse sacrifício, recebem para si a salvação em Cristo Jesus, recebem a condição de ser chamado de filho de Deus, recebem a oportunidade de voltar ao relacionamento com Deus, aquele relacionamento que foi quebrado, aquele relacionamento que foi destituído. Nós podemos agora estarmos, aqueles que aceitaram a Cristo, aceitam também receber do Senhor essa graça que o Senhor enviou para todos nós. A condição de estarmos diante da face do Senhor e de sermos chamados filhos de Deus. E por isso, nesta noite, se tem alguém que ainda não conheceu o Senhor, que não se entregou a Cristo, existe uma história que é o destino, é essa vida que vai levando, é uma história que alguém criou para nós, que não é uma história que o Senhor planejou para as nossas vidas, que é uma vida, uma história que acontece, que delineia a nossa vida, que não foi Deus que planejou. Mas a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor, nós aceitamos a Cristo, existe uma história e um plano e um propósito que o Senhor escreveu para nós. É uma nova história. É uma história que está no coração de Deus, que o Senhor fala na sua palavra que os planos que Ele tem para nós são planos preciosos. Não são planos de mal, mas são do bem. São planos que o Senhor quer que a gente prospere na presença dEle. Esse prosperar é quando tudo vai bem, é quando aquilo que o Senhor planejou está
se adequando à vontade dele. Não diz respeito a dinheiro, mas é uma prosperidade em Deus. É quando você encontra paz, é quando você encontra consolo, é quando você encontra socorro, quando você precisa. É quando você busca do Senhor uma resposta e você recebe. É essa história que o Senhor quer escrever para todos nós. E já tem escrito para todos nós. E para você que ainda não se entregou ao Senhor, essa é a história que o Senhor quer escrever para você. Que Ele quer fazer você prosperar em tudo. Paz na sua família, consolo. Ele quer escrever a tua história. Quando Abraão estava na sua cidade natal, o Senhor falou com ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Então o Senhor estava apresentando ali uma oportunidade para Abraão. Abraão, deixa eu escrever a tua história. Abraão, deixa que eu dito agora os teus caminhos. Eu tenho um plano melhor para você. Eu tenho uma história de propósito para você. Você não veio ao mundo somente para viver assim, para lá e para cá, sem entendimento, sem propósito. Mas eu tenho uma história para você. O plano que eu tenho para você é este. Então sai da tua terra e da tua parentela. Você precisa sair para que você possa viver o propósito que eu tenho. Então, às vezes, para você que ainda não fez o encontro com o Senhor, você está como Abraão, vivendo a história que o destino inventou para você, ou alguém criou para você, e você se sente frustrado. Talvez você se sente frustrado e você não é a história que eu queria para mim. Essa não é a história que eu quero para a minha família. Talvez você esteja nessa reflexão. Essa história não foi a que eu queria, mas foi a história que surgiu, que vai me levando, que vai levando a minha vida, mas que você sente um vazio, você sente que falta algo. Então é o convite que o Senhor faz, sai da tua terra e da tua parentela. Sai dessa vida que não foi eu quem planejei para você. É isso que o Senhor diz. Não é para você sair da sua família, não. Entenda, é para que você reflita que a história que você está vivendo não é a história que o Senhor preparou para você. Porque o que vale a pena mesmo é viver dentro da vontade do Senhor. Buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a melhor coisa que existe é estar no centro da vontade de Deus. O melhor lugar do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Então, é necessário se desprender dessa história que o mundo criou para você, a história que você está trilhando, e passe a viver a história que Deus escreveu para a sua vida. É viver uma vida com propósito. É entender para que você está neste mundo. Talvez você seja a chave para a salvação da sua família. Que o Senhor diz: se você crer, verá a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa e a tua parentela. Porque é melhor estar na casa do Senhor do que em outras partes 1000. É estar no centro da vontade de Deus do que em 1000 outros lugares. É melhor estar no centro da vontade de Deus. É melhor estar fazendo a vontade do Senhor, vivendo dentro do seu propósito, recebendo a
a alegria da salvação, a alegria de ter o seu nome escrito no livro da vida e receber a graça, o presente de ter a sua vida eterna e de conceder graça ainda para você levar essa salvação para dentro da sua casa, levar essa salvação para dentro da sua empresa, para os conhecidos céu da sua rua. Essa é a graça que esse é o amor que nós anunciamos. Essa é a graça que nós anunciamos. Que nós, sendo pecadores, o Senhor morreu por nós e nos deu a chance de sermos salvos e recebemos da sua graça e vivemos eternamente com o Senhor. Porque Deus deu o seu Filho único para morrer por nós, e aquele que crê tenha a vida eterna. Por isso, o Senhor Jesus, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. E de único filho, o Senhor passou a ser o primogênito dentre muitos irmãos. Porque na sua palavra diz que naquele grande dia haverá povos, línguas de todas as nações que terão alcançado a salvação por meio do sacrifício de Jesus. Lá na glória, louvando ao Senhor, dizendo: digno é o Senhor, santo, digno de receber adoração e louvor todos os povos estarão com o Senhor. Essa é a oportunidade de buscar essa salvação, esse presente concedido do céu para as nossas vidas. Como nós podemos negligenciar tamanha salvação? Como é que a gente pode desprezar tamanha salvação? Se você tem sentido do Espírito de estar na presença do Senhor, não perca a oportunidade. Deixa o Espírito Santo te levar para essa presença, de buscar esse refrigério, esse descanso no Senhor, de buscar essa salvação no Senhor. Essa dependência de um Pai que está disponível para cuidar de você. Que antes tínhamos, nós perdemos, mas nós recuperamos por meio de Cristo essa dependência de um Pai que está no céu, mas que está atento aos nossos pedidos, nossas orações. Um Pai que tem cuidado de nós. Você também não quer estar como um filho diante deste Pai que vai cuidar de você, que vai cuidar de tudo na sua vida, que vai te direcionar em tudo que você fizer? Embora nesse mundo mal, cheio de aflições, mas o Senhor te dará o consolo no momento oportuno. Pois venha para esta graça, venha para este amor. Oh, Espírito Santo de Deus. Venha para esta graça. Venha para esta dependência. Antes nós não tínhamos esse relacionamento, mas o Senhor concedeu a nós essa graça. Antes era tudo bom, mas nós herdamos esse afastamento. Mas o Senhor nos concedeu essa graça de estarmos com o Senhor como filhos. É esse jardim, é esse secreto que nós todos que escolhemos estar com o Senhor. Jardim
da dependência do Senhor. É um jardim onde nós nos relacionamos com o Senhor todos os dias. É um jardim onde nós estamos perto, como filhos, com um Pai maravilhoso, com um Pai cuidadoso, que tem cuidado de nós. É esse relacionamento que o Senhor quer conosco, com você. Ele quer te tratar como filho, como filho, como filho. Mas é necessário uma decisão, é necessário uma renúncia. O Senhor diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Esse negar a si mesmo é você deixar de escolher a vida que você quer levar, deixar de escolher as decisões que você quer tomar, negar a você mesmo e passar a viver aquilo que o Senhor vai dizer para você. Porque o Senhor sabe, porque o Senhor, a vida que Jesus levou aqui nesta terra é um exemplo para todos nós. É um exemplo de vida. Ele nos mostrou como se deve viver. E por isso Ele falou que você precisa negar a você mesmo. Você precisa deixar de viver aquilo que você quer viver e passar a viver aquilo que eu quero. Porque aquilo que eu quero é melhor para você. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo por você. É necessário você tomar a decisão, seguir com o Senhor, com sua cruz. A cruz é a nossa renúncia diária contra o pecado, a nossa renúncia por aquilo que nós desejamos fazer e passar a viver aquilo que o Senhor quer fazer em nós, por nós, entre nós. Por isso é necessário negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e siga-me. Confie em mim, espera em mim e tudo mais eu farei na tua vida. É uma dependência do Senhor. O Senhor nos deu exemplo de vida. O Senhor nos deu um exemplo de vida, de renúncia. E só há como a gente alcançar essa graça quando nós seguimos os seus passos. Quando nós seguimos os seus conselhos no secreto, quando o Senhor nos dá a direção, quando a gente busca na sua palavra de como devemos proceder na nossa vida. Por isso você precisa renunciar a você mesmo, a nós mesmos, para que a gente possa seguir a vontade do Senhor. Negue-se a si mesmo. Deus tem uma recompensa para você. E os passos que Jesus seguiu, Ele é um mapa para que você alcance a plenitude do conhecimento de Deus, a plenitude da graça do Senhor, para que você alcance, para que você consiga estar no centro da vontade de Deus e que você alcance também a salvação em Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Eu queria saber do horário, mas é 10:04 ali. Amém. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus sofreu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E nós com Cristo devemos morrer com Ele. E quando nós ressuscitarmos com Ele, nós ressuscitamos, o Espírito do Senhor nos vivifica e nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu darei descanso para a tua alma. Eu trocarei o teu fardo pelo meu fardo. Troque o teu fardo pesado pelo meu que é leve. O Senhor dará descanso. A graça está disponível para você. Se você quer aceitar Cristo, venha para Cristo.
alcance a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. A graça está disponível para aqueles que se afastaram do Senhor. Aqueles que estão hoje longe da congregação. Você precisa retornar aos caminhos do Senhor. Essa graça está disponível para você. Você que precisa retornar aos caminhos do Senhor. Que o Senhor dê força para você nessa noite. Para que você retorne para o convívio na congregação do Senhor. Ao convívio com os irmãos. Para que você tenha a oportunidade de estar junto conosco, louvando ao Senhor. E nos momentos difíceis, que você possa se apoiar nos ombros dos seus irmãos. Porque toda vez que o Senhor falar ao seu coração no secreto, e você buscar uma resposta do Senhor, o Senhor sempre te levará ao convívio e à comunhão com seus irmãos. Porque nós não podemos viver sós. Nós somos um em Cristo Jesus. Por isso é necessário que você retorne aos caminhos do Senhor. Retorne ao convívio da igreja. Reconcilie-se com Deus. Não carregue esse fardo sozinho. Retorne para os caminhos do Senhor. Essa graça está disponível para você que está lá fora, mas que quer retornar aos pés do Senhor. Volta logo e escolha viver a história que o Senhor escreveu para você. Essa graça, ela está disponível para aqueles que estão se sentindo fracos, desanimados e doentes. Irmãos, de maneira rápida eu vou falar. Teve um tempo em que eu sentia um certo desânimo. E talvez nesse período, eu me encontrava como alguém desanimado, como alguém que estava, talvez, doente. Talvez me enquadrasse nesse grupo que existe, né, meus irmãos? Existem aqueles que estão fracos, desanimados, estão doentes. E esse período, coisas aconteceram e que contribuíram para que eu me tornasse um pouco mais desanimada, desesperançada. E às vezes eu estava na casa do Senhor e me via dessa forma. E eu não culpava ninguém, mas eu apenas refletia no que estava acontecendo. E depois de um certo tempo, aconteceu um luto na minha vida. E depois desse luto, da minha avó faleceu, minha avó paterna. E esse sentimento ele se tornou ainda mais forte dentro de mim. E só agravou esse desânimo. E eu ficava me questionando por que eu estava dessa forma. E essa graça do Senhor, ele está disponível para quem se sente dessa forma. Confuso no seu chamado, talvez. Eu fiquei confusa, eu fazia parte do ministério de louvor. Mas eu entrei em uma situação em que eu questionava qual era o chamado que o Senhor tinha para a minha vida, além daquilo que eu já estava fazendo. E aí eu comecei a buscar no Senhor essa resposta. Se você se encontra dessa forma, confuso, fraco, desanimado dentro da casa do Senhor, não deixe de pedir ajuda aos seus líderes ou à sua família, alguém de confiança. Se você se sente dessa forma, não carregue sozinho esse fardo, porque se o Senhor colocou você para conviver com pessoas, isso quer dizer que essas pessoas vão lhe dar o suporte quando você precisar. E quando você estiver forte, você vai dar suporte àqueles que precisam de você também. Então essa graça está disponível para você também. Se sente dessa forma. Você se sente desanimado? Você está confuso com o seu chamado? Um dia eu estive. E não há problema nenhum nisso, por quê? Porque a resposta que a gente precisa está aos pés do Senhor. E eu busquei essa resposta. E uma vez a pastora falou comigo assim: ou aquela música que você cantou uma vez, por que você não canta de novo? Eu falei, eu vou cantar.
falei, que mistério é esse que tu não canta essa música? Eu vou cantar. Falei, tem um tempo determinado para tudo. E eu busquei no Senhor uma profundidade no relacionamento com o Senhor. E no período em que eu busquei isso, eu encontrei muitas respostas. Eu encontrei resposta ao chamado que o Senhor tinha na minha vida. O Senhor me deu em sonho aquilo que Ele planejou. E através do sonho que Ele me deu, baseado na sua palavra, principalmente nos livros dos profetas Ezequiel e do profeta Isaías, o Senhor me deu uma visão e eu entendi totalmente o chamado que o Senhor tinha para mim. E a partir dali só vi em cada detalhe o Senhor se cumprindo. Se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo. E eu falei, Senhor, como Tu és grande. A resposta que eu busquei em Deus, eu encontrei. Se você está assim, dessa forma, se um dia você, no caso, se sente como eu me senti um dia, confusa, sem saber qual o chamado maior. Senhor, não é só cantar, tem algo maior. Então, se você se encontra dessa forma, busque no secreto do Senhor com profundidade. Mais um relacionamento com o Senhor. Continue caminhando com o Senhor, na presença do Senhor. Vindo para a igreja, buscando a face do Senhor na sua casa. Buscando entender a sua palavra. Para você entender o que é descanso. Para você entender o que é afago do Senhor. Buscando na presença dEle essa graça. Esse amor gracioso que o Senhor concede para todos nós, toda a humanidade, todos aqueles que essa graça está disponível. E eu encontrei muitas respostas no Senhor. Se você se encontra assim, dessa forma, o Senhor tem algo para entregar para você. E o Senhor, Ele faz muito mais do que você espera. Ele faz além do que a gente imagina. Ele nos dá a resposta além do que a gente espera. E Ele cumpre ainda os propósitos dEle, além do que a gente pensa. Por isso, busque no Senhor. Essa graça está disponível no secreto. Se você não quer ficar sozinho, busque a ajuda do seu líder. Busque a ajuda dos seus irmãos mais próximos. Mas não carregue o fardo sozinho. Porque às vezes a gente está dentro da igreja e a gente se tranca. A gente se guarda e não compartilha. E a gente acaba carregando um fardo que não é para a gente carregar. Porque o Senhor disse que a gente tem que tomar sobre nós o jugo dele e o fardo dele, que é suave. E às vezes nós estamos dentro da igreja e nós não nos apropriamos dessa graça que o Senhor nos dá. Que possamos refletir sobre isso. Essa graça está disponível para você também que se encontra desanimado. Para você que se encontra como se estivesse doente dentro da igreja. Para você que sente que está sem uma resposta. O Senhor te concederá a resposta. Não fique sozinho. Busque alguém, seu líder, alguém da sua família. Essa graça está disponível para você. Esse descanso, esse consolo está disponível para você também. Não é só aqueles que estão lá fora, mas às vezes você está dentro e não se apropria da graça que o Senhor nos concedeu. Deus nos deu uns aos outros para nos apoiar nos ombros quando nós precisamos. E às vezes a gente não se apropria disso. Um dia eu fiz isso. Mas o Senhor me levou a refletir de que a graça estava o tempo todo aqui e eu não me se dispus. Eu não aproveitei o afago de uma amiga. Eu não aproveitei um momento particular com os meus líderes. Então eu guardei esse peso só para mim. Mas é necessário a gente buscar em Deus e buscar a ajuda dos nossos irmãos. Talvez a cura está na mão do nosso próximo. A gente pensa que não está, mas está. Porque o Senhor, na sua palavra, lá em João, capítulo 13, quando Jesus estava com seus discípulos, Ele falou: o novo mandamento eu dou para que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E o Senhor dá um exemplo de quando Ele se senta, Ele tira sua capa e Ele se senta para lavar os pés dos discípulos. Eu sou o mestre e eu digo para vocês o que vocês têm que fazer.
lavar os pés uns dos outros. Foi isso que o Senhor nos deu, a oportunidade de nós ministrarmos uns aos outros. Não pense que sua cura está longe, sua cura está com o seu próximo. A sua cura está do teu lado. E você se tranca e não busca esse convívio, porque o Senhor diz que que todos vocês estão lavados. Todos vocês estão uma parte lavados, mas é necessário que lave-se os pés uns dos outros. Então é necessário a gente entender que a nossa cura está talvez com o nosso irmão. E o inimigo tem plantado dentro das nossas igrejas no geral coisas, barreiras que nos separam. Enquanto a gente não se posicionar como corpo de Cristo, o Senhor não vem. Porque o Senhor quer alcançar todos. O Senhor quer alcançar o que estão lá fora, o que está aqui dentro. E se a gente não se posicionar como igreja, como alguém que pode um confiar no outro e dividir a carga, e dividir esse peso, essa comunhão, e nós devemos ter, e às vezes a gente dispensa essa graça que o Senhor nos deu. É uma graça do Senhor que está disponível, mas a gente não se apropria dela, que é o estar uns com os outros, lavando os pés uns dos outros, cuidando uns dos outros. Não é só uma atitude de humildade, não. Não é só uma atitude de humildade lavar os pés, não. É nós cuidarmos uns dos outros e ensinarmos uns aos outros. Se você erra em uma coisa, eu vou lá com o carinho que o Senhor nos ensinou, como é que é cuidar um dos outros. Não, meu irmão, não é assim não, meu querido. É dessa forma. Eu aprendi com o meu pastor que é assim que se exorta, que é com cuidado. Eu aprendi com o meu pastor que é com sabedoria que se exorta, porque a exortação que não gera transformação, que causa ira nos corações, ela não vem de Deus. Quando eu estava numa situação difícil no meu casamento, no início do meu casamento, quando eu procurei a ajuda do meu pastor, o meu pastor me tratou com muita sabedoria. Ele não falou comigo assim, né? Minha irmã tem quantos anos de crente? Tá nessa situação? Foi assim que o pastor falou comigo? Não, meu irmão. E com meu marido, né? Meu irmão, você é o sacerdote do lar. Você já tem quantos anos de crente e você está nessa situação? Não foi assim que ele fez. Não foi assim que ele fez. Mas ele tratou com carinho, com sabedoria do Senhor dos altos céus. E o Senhor trabalhou. Minha irmã, meu irmão, vou fazer o seguinte. Eu vou orar ao Senhor e vou trazer uma resposta. E a exortação que o pastor, minha irmã, eu vou lhe falar aqui com todo o amor do mundo. É isso aqui, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. O meu marido, ele falou, eu não vi. Mas a forma como nós falamos um com o outro faz toda a diferença. Porque a exortação que o Senhor nos ensina e nos mostra é uma exortação que tem eficácia. Então é assim que nós devemos tratar os nossos irmãos. Porque foi a graça que o Senhor nos entregou. Foi essa, que nós cuidemos um dos outros, lavemos os pés um dos outros com carinho, com respeito, com amor. Porque a exortação que nós vamos fazer uns com os outros, aquela que é feita com a sabedoria de Deus, ela causa um efeito. Ela gera transformação. E assim nós vamos, alcançando a graça e o conhecimento, a plenitude do conhecimento do Senhor. E nós vamos nos tornando a igreja e a noiva do Cordeiro, preparada e restaurada pelo Senhor. Amém? Aleluia. Essa foi a palavra que o Senhor deixou no meu coração sobre a graça para todos, para os que estão lá fora, para os que estão aqui dentro. Esse amor que nós anunciamos. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glorifico o Senhor pelas vossas vidas e agradeço de novo pelas orações da igreja em favor da minha vida, porque o que me sarou foi a oração, ou seja, o manifestar do poder de Deus através das orações dos irmãos.
Deus abençoe em Cristo a todos. Obrigada. Que Deus dê uma noite abençoada na presença do Senhor.